E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Há menos de um ano para as eleições de 2014, o PSDB de São Paulo enfrenta clima de suspense e tensão pelo embate entre apoiadores de Serra e Aécio, a crise nas polícias civil e militar, além das denúncias de graves irregularidades nas licitações de novas linhas do metrô e trens paulistas, e sem falar no que acabamos de ver no impacto da aliança Marina e Eduardo Campos. Hoje recebemos o deputado federal Duarte Nogueira, que é presidente do PSDB no estado de São Paulo. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. E vamos começar exatamente com essa aliança Marina Silva e Eduardo Campos, que surpreendeu a ponto do presidente Lula ter dito que foi um soco no fígado, né? Tira a presidente Dilma Rousseff de uma zona de conforto que ela estava nas previsões para a sucessão à presidência. Mas há quem diga que um grande perdedor com isso é Aécio Neves. O senhor concorda? Antes de fazer o meu registro, eu só queria fazer um comentário, porque eu não acredito que a gente esteja numa crise das polícias. Pelo contrário, eu acho que o governador anunciou um aumento linear para todas as polícias há 2 semanas atrás de 7%, inclusive com benefícios de uma lei que foi votada, uma emenda constitucional na Assembleia de 2012, e agora também vai ter outros benefícios também para a carreira dos delegados de polícia. E deve anunciar nas próximas horas, nos próximos dias, também outros benefícios para a Polícia Militar. E um dado que saiu hoje é que pelo 5º mês consecutivo a gente tem, por 5 meses consecutivos, queda nos índices de homicídios no nosso estado, reduzido desde abril em índices menores até do que o ano passado. E com esse aumento de 2011 até agora, os policiais têm um aumento de 36,59%. Se a inflação foi 19,09%, que é o IPC do período, foi um aumento real para as polícias de 17,5% nos seus vencimentos. Então, agora, como é que o senhor entende, então, é um esforço, algo do inédito, como a Polícia Militar de São Paulo ameaçar com greve branca, exatamente por não aceitar a maneira como o governador Alckmin havia conduzido aquele anúncio primeiro do plano de carreira na Polícia Civil. Os militares se sentiram excluídos, policiais militares excluídos, marginalizados, e reagiram com protesto, foram às ruas. Muito bem, eles estiveram no Palácio, conversaram com o governador fez a promessa, já cumpriu? Já vai fazê-lo nos próximos dias, né? A Polícia Civil já teve o seu atendimento ocorrido e agora a Polícia Militar aguarda com muita serenidade, com muita tranquilidade, o anúncio do que o governador deve fazer nos próximos dias. E eu acho que isso é muito positivo, porque vai dar um novo alento, além daquele esforço e dos resultados positivos que a gente já sente, obviamente, no esforço das nossas polícias. Bom, a gente espera realmente que o governador anuncie essa reestruturação para a questão da segurança pública, né? Entrar numa fase de mais serenidade, porque a insatisfação da polícia traz um desconforto, sem dúvida nenhuma, para a população. Sem dúvida. Okay. E agora, respondendo a sua pergunta. Vamos voltar. Eu havia perguntado se a Aécio é um perdedor. Só para o telespectador que está nos vendo agora, então a gente volta para aquele comecinho, em que eu havia perguntado ao deputado se Aécio Neves é o grande perdedor com a aliança Marina Silva e Eduardo Campos, como alguns analistas afirmaram. Olha, o grande ganhador é o cidadão brasileiro, porque o maior perdedor, sem dúvida, foi a presidente Dilma, porque ela perdeu 2 ex-ministros do governo do PT. O Eduardo Campos foi ministro do presidente Lula e a própria Marina foi ministra do Meio Ambiente do presidente Lula. E eles saíram do campo governista e vieram agora para o campo oposicionistas, para oferecer, junto conosco do PSDB, uma alternativa para o nosso país voltar a crescer, voltar a sair desses escândalos de corrupção que estão todos os dias aí na televisão, envolvendo ministérios, e, ao mesmo tempo, ter aquela sensação de que o governo não está empacando a minha vida, o governo está sendo eficiente, está trazendo propostas, está fazendo investimentos, está melhorando a área social. Então, acho que essa ida da Marina para o PSB, porque a rede não
pôde ter sido criada por força da legislação eleitoral e, sem dúvida alguma, o PT torceu para que a rede não se viabilizasse e ela deu o troco mesmo. Mas não ela traz deu troco... não traz um racha na oposição, ao invés de fortalecer a oposição, fragmenta? Não, nós queríamos que a Marina tivesse conseguido constituir a rede para ser candidata a presidente, junto com o candidato do PSB e junto com o candidato do PSDB. 3 partidos que vão oferecer candidatos de oposição. Infelizmente, isso não foi possível. Ela decidiu somar com o PSB e agora tem aí essa questão do Eduardo Campos ou dela virem a ser candidatos a presidente a partir do ano que vem. O senhor acha que com isso, nós olhando para o futuro, as chances de um segundo turno aumentam? Aumentam e isso é bom para a democracia, porque o eleitor brasileiro quer chegar amanhã, na época das eleições, analisar a postura, o discurso, as propostas dos candidatos que os partidos vão apresentar para poder analisar o que é melhor para ele. O Mário Covas, que você conheceu bem, entrevistou várias vezes, dizia que o povo nunca erra, Maria Lídia. Ele sempre acerta, desde que ele tenha todas as informações. Então, hoje o eleitor, o cidadão, o jovem, a dona de casa, o motorista de táxi, o jornaleiro, está todo mundo se informando melhor, tem acesso à internet, veículos de comunicação, rádio, jornais, para poder, enfim, fazer um juízo adequado e escolher bem nas próximas eleições. Agora, a questão Serra e Aécio Neves. Serra resolveu ficar no PSDB. O que foi muito bom. Muito bem, mas isso pode acirrar a tal animosidade expressa entre serristas e aqueles apoiadores de Aécio Neves dentro do partido? Olha, quem torceu pela divisão do PSDB, quem torceu para o Serra sair e ser candidato por outro partido, errou redondamente, né? O PSDB está unido, o Serra fica no partido, tem uma enorme contribuição já dada ao PSDB e há muita coisa ainda para oferecer. E, sem dúvida algum, um partido que tem quadros, né, destacados como o PSDB, que tem o José Serra, o Aécio Neves, o governador Geraldo Alckmin, o ex-presidente Fernando Henrique e tantos outros, sempre dentro da democracia interna, discute, às vezes briga, mas tem, sem dúvida alguma, vai marchar unido quando escolher o nosso candidato para apresentá-lo à população brasileira. E com Serra agora no PSDB. E considerando, inclusive, nos cenários da sucessão presidencial, que ele tem uma preferência de voto clara nas pesquisas que mostram quando aparece o nome dele ao invés de Aécio. A indagação: vai haver prévia? As prévias serão feitas no PSDB para uma decisão final Serra ou Aécio? Esse assunto das prévias já chegou a ser discutido. E, nesse momento, ele não está colocado, né? A prioridade não é a questão das prévias. O senhor acha que deve haver? Eu acho que o partido vai ter a maturidade correta para poder unir a sua base, a sua militância, as suas lideranças. E conforme já ficou acordado, inclusive anunciado quando da presença do Serra na semana passada, de que no começo do ano que vem é que vai se decidir essa questão de quem vai ser o candidato. Em vez de fulanizar o processo, acho que o importante agora é discutir o perfil. O perfil de quem vai ser o candidato é alguém que tem que estar preparado, disposto, aguerrido para poder levantar essas bandeiras junto com outros partidos da oposição e levar essa eleição para o segundo turno e, sem dúvida alguma, depois vencer com as oposições. Muito obrigada por sua entrevista. Obrigado a você. Uma boa noite. Boa noite.